Olá, sejam bem-vindos à disciplina de Metodologia Científica. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com as referências. Então, começamos primeiro discutindo as definições de referências, os elementos que compõem as referências e a transcrição desses elementos. Então, iniciamos primeiro diferenciando o que é referência e o que são referências. Referência, então, é o conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite sua identificação individual. Então, é aquele momento em que você vai, em algum trecho, em alguma parte do seu texto, você vai identificar que aquela ideia não é sua, que aquele conceito não foi elaborado por você, mas sim retirado de uma outra obra, escrito por um outro autor. Então, você vai identificar, ou pelo sistema de autor-data, ou pela nota de rodapé, ou sistema numérico, você vai identificar que aquelas palavras ali, então, são do autor tal, retirado de tal obra, que foi publicada por qual editora e em qual ano. Então, isso é a referência. Referências, então, vai ser a lista ordenada de todos os documentos citados no texto. Então, a hora que você reúne todas as obras que foram consultadas, foram citadas, e você organiza essas obras, você está elaborando, então, as referências do seu trabalho. Nós não utilizamos mais a expressão referências bibliográficas, porque muitos materiais que hoje nós vamos utilizar, eles vão ser do meio eletrônico. Então, a bibliográfica dá a noção, remete à ideia de livro, e nem todos os materiais serão livros que serão consultados. Então, hoje utilizamos apenas a expressão referências como a ordem, o conjunto de obras, então, que foram utilizados, que embasaram o seu estudo. Que elementos compõem as referências, então? A BNT traz como os principais elementos, os elementos essenciais: autor, título, local, editora e data. Os elementos considerados complementares, vamos ter como subtítulo o número de páginas e o volume da obra consultada. Então, a autoria. Como é que a gente define autor? Autor é o responsável pela criação do documento. Um ou vários autores, um coordenador ou um organizador da obra e uma própria instituição. Então, nós vamos ter regulamentado pela BNT aí essas situações. Eu posso ter um único autor, 2, 3 autores, tem uma forma para a gente apresentar, identificar esses autores. Eu posso ter uma pessoa que organiza, se coloca como organizador da obra, então eu vou ter ali muito mais do que 3 autores publicando, escrevendo capítulos para esse livro, mas eu tenho uma pessoa que se coloca como responsável, que coordenou todo esse processo, ou uma própria instituição. Então, a gente tem uma faculdade produzindo algum manual, um órgão do governo publicando, divulgando alguma informação. Então, a gente tem como autor essa entidade, essa instituição. Então, vamos acompanhar agora como é que a gente organiza, como é que a gente apresenta a questão dos autores. Quando nós tivermos 1, 2, até 3 autores, nós vamos mencionar o nome dos 3 autores na referência. Mais de 3 autores, nós vamos trabalhar com uma expressão técnica, uma expressão em latim, que significa et al, que vem do et ali, quer dizer, outros autores e outros autores. Então, eu apresento ali o nome do primeiro autor e, na sequência, a expressão et al. Então, isso já me indica que nessa obra não é apenas esse o autor, mas sim uma relação, um conjunto de autores que organizaram, que produziram aquele material. Quando for uma instituição, a gente vai apresentar o nome dessa instituição, o nome dessa entidade como responsável, como autora daquele material. O próximo elemento essencial é o título. Então, como é que ele vai ser apresentado? Ele é exatamente como está na obra, como está no original, né? E tem que ser destacado. A BNT determina que o título é a informação que precisa ter destaque. Como que nós podemos destacar? A BNT apresenta 3 formas: ou negritado, ou itálico, ou sublinhado. Se nós formos observar nas obras, a maioria escolhe trabalhar com negritado. Então, você pode escolher qualquer uma dessas 3 formas, mas a forma que você escolher, ela vai ser padronizada. Quer dizer, no decorrer do seu trabalho, toda vez que você for mencionar, você vai usar aquela mesma forma de destaque para o título daquele material. Você não pode, uma hora apresenta negritado, em outro momento se apresenta em itálico, em outro momento sublinhado. Não. Dessas 3, você escolhe uma, elege uma, e essa vai ser a forma padrão do seu trabalho.
você pode, além do título, apresentar um subtítulo, né? O subtítulo, como ele não é um elemento essencial, é um elemento complementar, ele vem sem o destaque, então ele não vai ter o negrito, não vai ter o itálico ou o sublinhado. Como é que nós vamos separar o que é título do que é subtítulo? Com os dois pontos. Então, o que vier antes dos dois pontos, nós vamos entender que é título e vai estar em destaque. O que vier na sequência, o subtítulo, vai estar sem o destaque. O subtítulo, então, tem a função de complementar aquela ideia do título, de trazer alguma informação a mais, alguma informação complementar em relação ao nome daquela obra. Ainda como elementos principais, elementos essenciais, nós temos o local, quer dizer, a cidade em que esse material foi publicado, em que cidade ele foi submetido para avaliação, para edição, quem é a editora responsável por aquela publicação e o ano. A data a gente sempre vai apresentar como ano. Então, em que ano que esse material foi publicado. Se você tiver informações diferentes, por exemplo, ele foi publicado a primeira vez, a primeira edição nesse ano, e no ano atual agora ele está com a 20ª edição, uma visão revisada, você vai informar essas situações também. Tá? Como é que você vai trabalhar com isso? A ordem que você vai apresentar. Então, o sobrenome do autor, o nome do autor, o título, subtítulo se houver, a cidade, a editora e o ano. É nessa ordem que você apresenta as informações das referências. Em relação ao nome da editora, você vai transcrever como aparece no documento. Então, algumas editoras têm no próprio nome, editora tal. Então, você colocar. Outras é só um nome fantasia. Então, é esse o nome que você vai utilizar. Então, você vai copiar exatamente do material original. Como exemplo, acompanhe comigo nesse modelo. Nós temos aí uma relação de referências. Vamos observar juntos? Então, acompanhem comigo essa lista de referências. A primeira obra, então, é do autor Assis e Christianini. Então, são dois autores, apresentamos o sobrenome dos dois autores. Na sequência, o título da obra, Administração da Desmotivação nas Bibliotecas Universitárias. E esse material está dentro de um material, né, que se chama Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias. Então, quem é o autor desse material principal é a própria instituição, é Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias. Então, esse evento é que acabou assumindo a autoria desse material, da publicação desse material. No exemplo seguinte, do autor Campos, a gente vai observar que depois das iniciais do nome veio a expressão et al. Então, significa que temos, então, o autor Campos, outros autores escrevendo, publicando esse material. Né? No terceiro exemplo, vocês vão ter aí 3 autores publicando o mesmo livro. Então, nesse exemplo, Oliveira, Costa e o Moreira. E o último, com um autor apenas, São Teixeira, publicando o livro Mentes e Máquinas. Observem que Mentes e Máquinas está negritado, separado por 2 pontos do seu subtítulo, uma introdução à ciência cognitiva. Então, aí vocês podem ter a noção de como a gente vai organizar, de como é a formatação das referências. Então, acabamos de ver como que organiza-se as referências. Lembrando, então, que a ABNT traz toda essa normatização, essa regulamentação, a norma técnica que trabalha, que especifica como que são apresentadas e que itens devem ser apresentados, é a norma técnica 6.023 de 2002, e é ela que traz toda essa organização do que deve ser apresentado e como ser apresentado, em que ordem ser apresentado ao leitor. Qualquer dúvida, sempre consulte a norma técnica. A que está em vigência é a 6.023, que é específica para referências.